Olá, queridos alunos, Biologia Celular. Hoje vamos entrar no mundo das proteínas. Claro que, para a gente falar das proteínas, vamos dar ênfase, como fizemos em carboidratos e fizemos em lipídio, nas principais funções e na importância da proteína em si nas células. Bom, primeiro, nós temos que entender que proteínas são polímeros de aminoácidos. Ou seja, a menor estrutura da proteína é o aminoácido, tá? Normalmente, consideramos proteínas, a estrutura ela tem mais de 100 aminoácidos. Então, você observa que eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 ácidos ligados entre si por ligação peptídica. Então, eu dou o nome de um polipeptídeo. Quando eu tenho 2 aminoácidos, eu tenho um dipeptídeo. Quando eu tenho 3 aminoácidos, um tripeptídeo. Quando eu tenho 4 aminoácidos, um tetrapeptídeo. Agora, quando eu tenho mais de 100 aminoácidos, eu tenho uma proteína. Bem, então, nada melhor do que começarmos a falar primeiro do que é o aminoácido. Bom, amino vem do termo amina, grupo amino. E ácido vem do grupo ácido carboxílico. Um aminoácido, ele é formado por um átomo de carbono no centro e 4 ligações covalentes. Uma ligação ele faz com hidrogênio. Outra ligação ele faz com COOH, que é uma carboxila, ou grupo ácido carboxílico. Na outra extremidade, este carbono faz uma ligação covalente com o grupo amina, que contém nitrogênio na sua composição. E a última ligação covalente ele faz com um radical. O radical ele varia de acordo com o aminoácido e lhe confere nome. Observe, coloquei para você 2 tipos de aminoácidos, glicina e o outro alanina. Note que as 3 primeiras extremidades deste carbono central é igual em ambos, carboxila e o hidrogênio. O que diferencia é o radical, ok? Então, o nome do aminoácido é o nome do radical que ele tem. Bom, vimos anteriormente que os aminoácidos eles se ligam por ligação peptídica. Observe, eu tenho aqui 2 aminoácidos, glicina e alanina. Note que a ligação ela vai acontecer entre a carboxila da glicina e o grupo amina da alanina. Então, a ligação entre 2 aminoácidos sempre se dá entre a carboxila de um e o grupo amina de outro. Note que será liberado uma molécula de água. A hidroxila da carboxila da glicina vai unir com o hidrogênio do grupo amina da alanina e formar a molécula de água. E dessa forma, esta ligação covalente aqui, deste carbono, que está aqui, se liga na ligação covalente do outro carbono com o nitrogênio aqui, que está aqui. Então, aqui ocorre a ligação peptídica e libera-se uma molécula de água, ou seja, a cada ligação ocorre a liberação de uma molécula de água.
Então, o número de ligações peptídicas é igual ao número de aminoácidos menos 1. Tenho aqui quantos aminoácidos? 2, ó, glicina e alanina. E quantas ligações? Uma. Ou seja, o número de ligações é igual ao número de aminoácidos menos 1. Então, 2 menos 1, uma ligação. Então, se eu tenho um pentapeptídeo, olha, 1, 2, 3, 5, quantas ligações eu vou ter? O número de aminoácidos, que aqui é 5, menos 1, 4 ligações peptídicas. A primeira, a segunda, a terceira e a quarta, liberando também uma água em cada ligação. Então, também 4 águas liberadas. Existem na natureza 20 aminoácidos que constituem as proteínas dos seres vivos. Na espécie humana, ácidos essenciais são aqueles aminoácidos que o homem, nós humanos, não conseguimos produzir. Então, nós temos que ingerir na nossa alimentação. Então, esses aminoácidos são chamados essenciais. Agora, os aminoácidos que nós conseguimos produzir no nosso organismo, nós chamamos de naturais. Aqui no exemplo que nós temos do arroz. Então, quais são os aminoácidos que a gente obtém, os aminoácidos essenciais que que a gente consegue obter do arroz? Metionina, triptofano, leucina, fenilalanina, treonina e valina. E quais são os que a gente obtém no feijão? Lisina, isoleucina, histidina e os outros que estão em comum no arroz. Note que existem 8 aminoácidos que a gente considera essenciais, tá? E que quando a gente come o arroz com feijão tradicional, essa mistura dessas leguminosas nos oferece, a gente consegue obter esses 8 aminoácidos essenciais que são necessários à nossa alimentação, tá bom? As proteínas, gente, no nosso organismo, elas se comportam de acordo com 4 estruturas. Estrutura primária, secundária, terciária, é incomum a todas as proteínas. E algumas delas também estrutura quaternária. A gente vai ver uma de cada vez. Observe que toda proteína, assim que ela é formada dentro do ribossomo, que é uma organela que nós já vimos lá na primeira aula, toda proteína, quando ela nasce na sua estrutura primária. Vamos ver isso aqui. A estrutura primária, ela corresponde ao número e à sequência linear de resíduos de aminoácidos. Então, aqui no exemplo, nós temos 4 aminoácidos: metionina, asparagina, leucina e tirosina, ligados por ligações peptídicas. Vamos relembrar? Se eu tenho aqui 4 aminoácidos, eu vou ter 3 ligações peptídicas. Note que, neste caso, o que tem de diferente entre esses 4 aminoácidos? O seu radical. Então, aqui está o radical da metionina em verde, aqui está o radical em azul da asparagina. Observe que cada um dos aminoácidos tem o seu radical específico. E observe que essa sequência ela é linear. Ou seja, toda sequência linear, toda estrutura primária, no final vai ter uma extremidade amina e a outra extremidade carboxila, sempre. Toda proteína inicia sua vida, ela acaba de ser formada, ela tem a estrutura primária. Só que tem um porém. Proteína na estrutura primária não funciona.
Para ela funcionar, ela tem que adquirir estrutura terciária. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos mostrar a estrutura secundária. O que é a estrutura secundária? É o dobramento e o enrolamento das cadeias de aminoácidos entre si. Então, eu vou dar um exemplo. Olha, eu tenho aqui uma estrutura primária e essa estrutura vai se enrolar nela mesma e vai produzir uma hélice. Então, eu coloquei aqui 3 desenhos diferentes para explicar a hélice. Note que aqui agora, os aminoácidos com seus radicais, eles vão dobrar sobre eles mesmos através de pontes de hidrogênio. E vão formar, agora não tenho mais uma estrutura linear, eu tenho uma hélice. E chegamos numa estrutura terciária, que é o dobramento e o enrolamento da estrutura secundária sobre si. Note que eu posso ter um dobramento de uma forma globular, como é esta aqui, essa microscopia, mas eu também posso ter uma estrutura alongada. Então, observe, vou voltar lá no primeiro desenho, olha, estrutura primária se transforma numa estrutura secundária, que se transforma numa estrutura terciária. Só que existem algumas proteínas, como a hemoglobina, que é o desenho que está aqui esquemático. A hemoglobina, ela contém 4 cadeias. Cada cadeia dessa, ela veio de uma estrutura primária. Então, note, aqui no desenho eu estou mostrando uma das cadeias da hemoglobina da sua estrutura terciária. Está aqui. Mas, além desta, nós temos mais 3 cadeias formando a hemoglobina. Então, eu falo que a hemoglobina tem uma estrutura quaternária, porque ela veio de mais de uma estrutura primária. Então, vamos mostrar aqui. Nós temos, então, a hemoglobina, que ela possui 4 cadeias terciárias de forma globular, contendo um núcleo M, aonde ocorre, então, a colocação do oxigênio, né? Porque a hemoglobina ela transporta oxigênio no sangue. O oxigênio se liga aqui no átomo de ferro desse grupo M. E a hemoglobina, então, ela possui 2 cadeias alfas e 2 cadeias beta. E cada cadeia é uma estrutura terciária. Então, a hemoglobina é formada por 4 estruturas terciárias, montando uma estrutura quaternária. Mas nós temos outras proteínas quaternárias globulares, além da hemoglobina. As enzimas e as proteínas de membrana, que vamos ver na aula de membrana plasmática. Mas também temos estrutura quaternária em forma fibrosa. Então, aqui nós temos queratina, colágeno, microtúbulos e microfilamentos. Então, você observa que, dependendo da composição da estrutura primária de uma proteína, é que eu determino se ela vai parar em terciária ou se ela vai até quaternária. Então, galera, para uma proteína funcionar, ela tem que estar na estrutura terciária ou quaternária. Hemoglobina, ela só transporta oxigênio quando ela está nesta estrutura quaternária de 4 cadeias terciárias. Ok? Bem, pessoal, podem existir situações em que uma proteína, na sua estrutura terciária, que eu falo que é a sua configuração nativa, em que ela está funcionando, devido a alguns fatores, como temperaturas elevadas, mudanças de pH, detergentes químicos e solvente orgânico, pode fazer com que essa proteína, aqui no caso a concentração de uma alta concentração de ureia também, faz com que essa proteína perca a sua estrutura terciária e volte para a estrutura primária. Então, nesse caso, a proteína
perde a sua função. Toda vez que uma proteína ela perde a função, porque ela perde a sua estrutura terciária e volta para a estrutura primária, eu falo que ocorreu uma desnaturação proteica. Patrícia, nesse caso, se remover a ureia, essa alta concentração de ureia no meio, o que acontece? Ela pode retornar à sua conformação original, graças a Deus. Então, proteínas desnaturadas, elas podem retornar à sua configuração nativa, à sua estrutura terciária de funcionamento. Por isso que nós não podemos deixar o nosso corpo com uma temperatura corporal elevada. A febre pode desnaturar as proteínas do nosso corpo. Então, para evitar isso, a gente toma um antitérmico, certo? Então, por isso é importante a gente manter a nossa temperatura corporal em forma homeostática, ou seja, nós, no caso da espécie humana, em torno de 37,5 graus Celsius, ok? Proteínas têm muitas funções. Função estrutural, olha, o colágeno, ele vai formar a sua pele, suas cartilagens e órgãos. Elastina, ela é uma proteína que você tem no pulmão, na parede dos vasos e nos ligamentos. A queratina é uma fibra muito resistente que vai formar os cabelos, as unhas, em casos de animais, chifres e cascos. Então, eu tenho aqui 3 exemplos de proteínas estruturais. Mas nós temos proteínas hormonais, insulina, glucagon, que são proteínas de controle da glicemia. Nós temos proteínas respiratórias, como a hemoglobina, que está no nosso sangue, né? Dentro de uma célula chamada hemácia. Mas também existe a mioglobina dentro da célula muscular estriada esquelética. E todas as duas são importantes no transporte de oxigênio para a célula poder realizar respiração celular. Existem proteínas de função contrátil que vão fazer a contração muscular, como a quitina e a miosina. Tem proteínas que são carreadoras. Existem várias proteínas na membrana plasmática que nós vamos ver, que servem para fazer o transporte de substâncias de fora para dentro da célula e vice-versa. Existem proteínas imunológicas, são os anticorpos, também denominadas imunoglobulinas. E existem proteínas catalíticas, que são as enzimas, cuja função é acelerar uma reação química. Olha só quantas funções importantes existem de proteínas dentro do corpo humano e do corpo dos seres vivos em geral. Bom, dito isso, nós já vimos que proteínas é formadas por aminoácidos, vimos que os aminoácidos se ligam por ligação peptídica, que existem 20 tipos de aminoácidos, alguns essenciais, outros naturais. Vimos que as proteínas, elas possuem 4 estruturas e vimos que a estrutura para funcionar tem que ser terciária ou quaternária, dependendo da proteína, e mostramos também as principais funções dessas proteínas. Agora, vamos especificar um tipo de proteína chamada enzima. Toda enzima é formada de aminoácidos. Toda enzima é uma proteína. Elas também são chamadas de catalisadoras. Por quê? Porque elas aceleram a velocidade de uma reação química e elas não alteram o produto final da reação. Por que elas conseguem acelerar a velocidade? Porque elas diminuem a energia necessária para ativar o início da reação química.
Então, por exemplo, eu tenho aqui os reagentes. Se eu não utilizar uma enzima, a energia necessária para que ocorra a reação e produza o produto é uma energia demorada. Precisa-se de muita energia para conseguir terminar a reação. Mas quando se usa uma enzima, você observa que existe um encurtamento dessa energia. E dessa forma, o produto ele aparece mais rápido. Então, a enzima ela tem função de catalisadora. Qual é o mecanismo de ação de uma enzima? As enzimas são altamente específicas. Eu tenho aqui um substrato, eu tenho uma maltose e eu quero quebrar essa maltose em 2 moléculas. Porque nós já vimos na aula de carboidratos que maltose é um disacarídeo formado por 2 moléculas, por 2 glicoses. Quem é que vai quebrar essa maltose? Quem vai quebrar é a molécula de água. Já vimos também que a água é um solvente universal. Só que para a água quebrar essa maltose mais rápido, essa maltose se liga em uma enzima que tem a mesma conformação dela. Normalmente, as enzimas elas recebem o nome da substância que elas querem atuar e termina com o sufixo ase. Então, se eu quero quebrar uma maltose, eu vou usar uma maltase. Note que esta maltase ela contém uma região que tem a mesma forma da maltose e faz um encaixe aqui entre a enzima e o substrato. Dessa maneira, a maltose, então, será quebrada em 2 glicoses. Professora, agora eu quero quebrar a sacarose. Eu posso usar esta enzima maltase para acelerar o processo? Não, porque olha a forma da sacarose. Ela tem uma forma diferente do encaixe da enzima. Então, por isso que aqui o autor está dizendo que a enzima ela é altamente específica, certo? Bom, existem alguns fatores que interferem nesta reação. O primeiro fator é a temperatura. Observe que eu tenho aqui uma reação acontecendo em uma determinada temperatura. A velocidade da reação tende a aumentar com o aumento da temperatura. Porém, quando atinge o ponto X, você observa que a gente considera essa uma temperatura ótima para esta velocidade. Acima desta temperatura Y, ocorre a desnaturação da enzima. Vamos lembrar que falamos sobre isso agora há pouco? O aumento da temperatura é um dos fatores que causam a desnaturação proteica. E enzima é uma proteína. Então, para evitar que as enzimas do nosso corpo não percam a função de catalisadora, deve-se evitar o aumento da temperatura. Então, o primeiro fator que interfere é a temperatura. O segundo fator que interfere é o potencial hidrogeniônico, o pH. Note aqui também que as enzimas, elas exigem um pH Y aqui ideal, ótimo, para que essa velocidade atinja o máximo dela. Acima de Y ou abaixo deste ponto,
esta enzima, ela não funciona. Cada enzima tem o seu pH ideal. Demos aqui 3 exemplos de enzimas. A pepsina, que atua no estômago e atua na quebra de proteínas, cujo pH ideal é um pH ácido em torno de 2. Já a pitialina ou amilase salivar, ela atua na boca, porque ela está localizada na saliva. E ela então vai ajudar na quebra do amido. Só que o pH da boca ideal para ela funcionar é 7, neutro. Já a tripsina é uma proteína que atua no intestino e que também acelera a quebra das proteínas. Só que para ela funcionar, o pH do intestino, especificamente do duodeno, ele tem que estar ideal em torno de 8, um pH básico. Então, assim, só a grosso modo, se você começa a ter muita cárie, que é uma doença na boca, no dente, né? A bactéria da cárie, ela promove uma acidez na boca e o pH deixa de ser 7. Então, pessoas que têm muita cárie na boca, elas têm uma dificuldade para digerir o amido na boca. E aí este amido que ela comeu, esse carboidrato, né? Nós já vimos isso na aula de carboidratos, este polissacarídeo, ele só vai começar a sua quebra lá no intestino, o que dificulta a absorção. Então, olha como é importante a gente manter o pH de cada espaço dentro do seu ideal, tá bom? E o último fator é a concentração de substrato. Observe, quanto mais substrato está presente no meio, mais produto vai ser formado. Claro, quanto mais amido eu tenho na boca, mais a pitialina vai atuar quebrando esse amido, certo? Em 2 moléculas de glicose, o produto final. Só que chega um ponto em que todas as enzimas, todas as pitialinas da boca já se ligaram a todo o amido que tem ali. Então, quando isso acontece, eu chego numa velocidade máxima de quebra do amido. A partir dali, a velocidade vai se tornar constante. Por quê? Porque mesmo que você acrescente mais amido na boca, não tem enzima para reagir. Por quê? Porque todas já estão reagindo. Então, meus queridos, não adianta colocar muito açúcar para ser digerido na sua linda boquinha. Por quê? Porque tem já uma concentração ótima de enzimas na saliva, ok? Mais um motivo para a gente poder se alimentar devagar, mastigar bastante o alimento, certo? E evitar excessos, ok? Tudo bem, gente? Então, a gente termina a aula de proteínas. Então, aqui, o importante é vocês entenderem a importância da proteína e, dentre todas, especificamente as enzimas, no nosso corpo. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha entendido. Assista essa aula quantas vezes precisar, tá? Fiquem com Deus, uma ótima semana e tudo de bom.